Olá, boa tarde, profissionais de Carapina 1 e 2 da Serra. Sejam muito bem-vindos à nossa EC virtual. Hoje com o professor Fábio Amorim, da Estácio, nosso convidado especial. E também aqui na sala, mediando nossas conversas, estarão a diretora Juliana, do CEMEI Vovó Nadina, e a diretora Cadna, do CEMEI Orlando Miranda de Freitas. Olha minha cola aqui. Então, sejam muito bem-vindos. E quem chegou aqui também, né, por outros caminhos que não fazem parte da região de Carapina 1 e 2, também, nosso muito bem-vindo, seja muito bem-vindo mesmo, tá bom? E transmitam, divulguem nas suas redes, pode divulgar, compartilhar aí nossa live, né, nos outros grupos que vocês participam, professores, que a gente quer mesmo é fortalecer nossa causa, né, valorizar esse espaço de formação. E isso aqui de passar a palavra para minhas colegas é só parabenizar, viu? Parabenizar muito vocês, profissionais da educação aqui da Serra, que eu tenho visto trabalhos fabulosos, incríveis, maravilhosos. Eu quero dar parabéns para vocês, não só por estarem aqui estudando, participando da formação, mas também por estarem desenvolvendo brilhantes trabalhos, brilhantes, né, nessas atividades remotas, que esse grande desafio para todas nós, né? Aqui de estar na telinha, de estar falando com a telinha, de estar falando com os alunos pela telinha, né, e vocês estão, assim, a gente está cada vez mais, né, mostrando o nosso potencial, o nosso valor, viu? Parabéns a todos os profissionais aí da educação infantil, viu? Então, vou chamar aqui nossa colega, a diretora do CEMEI Vovó Nadina, e a diretora do CEMEI Orlando, né, aqui a Cadna primeiro. Boa tarde, Cadna. Tudo bom? Boa tarde, galera. Tem muita gente que eu conheço, tem outras que a gente vai se conhecendo aos poucos, né? Desejo a todos e todas uma tarde muito agradável. Tenho certeza que, assim como de manhã, vai ser um momento muito prazeroso de conhecimento para todos nós. Só reforço a fala da diretora Renata, do trabalho qual estamos realizando, né, de trabalhos fabulosos, realmente maravilhosos, e realmente nós estamos de parabéns, né? Está conosco aqui na sala o CEMEIs, Raio de Sol, da diretora Giovânia, CEMEI Oceania, diretora Penha, CEMEI Orlando Miranda de Freitas, o qual eu estou diretora, CEMEI Curumim, da Elisângela, CEMEI Selma, Cláudia, CEMEI Professora Leila Teodora, diretora Marli, CEMEI Primeiro Passo, a diretora Andréia, CEMEI Espaço Feliz, diretora Renata, CEMEI Central Carapina, Fabrícia, CEMEI João Carvalho, a diretora Fabíola, CEMEI Professora Maria Amélia, diretora Márcia, CEMEI Penélope, diretora Branca, CEMEI Meniquer, diretora Aline, CEMEI José Luiz de Deus Amado, diretora Lorena, CEMEI Professora Sandra Maria Nepomuceno, diretora Tamires, e CEMEI Vovó Nadina, diretora Juliana. A todos desses CEMEIs, a gente pede que, por favor, coloquem os CEMEIs no qual vocês estão alocados e o nome de vocês. Eu vi que tem outras pessoas aí de outros CEMEIs que eu já vi, sejam também muito bem-vindos, tá bom? Faça a fala para a diretora Juliana. Olá, gente, boa tarde a todas e a todos que estão aqui, né, compondo com essa rede bacana. Boa tarde, Renatinha, diretora Renatinha, boa tarde, diretora. É muito bom poder, né, estar nessa parceria. E, mais uma vez, a todas as diretoras que compõem esse grupo que carinhosamente a gente tem chamado de Carapinão, a junção dessas regiões, né, do Carapina 2, Carapina 1, e essa força, potência da gente poder, ao se juntar, né, produzir essa grupalidade, produzir essa comunalidade expansiva que a gente tem tecido aqui no município de Serra. A gente vai encontrando, né, vários colegas que já passaram pelo CEMEIs, né, outros que estão, de outras redes também, então isso é muito legal, né, a gente saber que essa rede ela vai se expandindo, então a gente tem colegas que são de Vitória, Vila Velha,
Cariacica, acho que foi semana passada, né, no nosso último encontro com a professora Terezinha, a gente teve participação de pessoas de outros estados, e isso é muito legal. Como a diretora Cadna falou, né, a gente tem visto trabalhos muito potentes, o trabalho está acontecendo, a força da escola, ela está aí latente, né, e isso é muito legal. E esse movimento do Carapinão, ele surge, né, nessa insurgência, nesse movimento de resistência, né, de dizer, nós estamos aqui, nós somos professores, militantes da educação, a gente não está parado, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está pesquisando, a gente tem feito, né, coisas, né, nesse processo remoto com as crianças, a gente tem se surpreendido, né, e isso é muito bacana, a gente tem rompido com muitas barreiras, né, muitas fronteiras, e isso tem feito, né, todo isso que seria ruim, negativo, se transformou numa grande travessia, como diz Guimarães Rosa, e isso é muito potente. Eu vou, então, né, cumprindo aqui com o protocolo do nosso encontro, eu vou apresentar o nosso querido professor Fábio Amorim, que vai compor conosco nessa tarde, né, nós tivemos um diálogo muito legal de manhã, né, com muitas provocações, muitas perguntas, e agora eu vou apresentar, né, para quem não conhece, o nosso professor Fábio, ele é coordenador e professor na Faculdade Estácio de Sá, no curso de Pedagogia, coordena na seção do Espírito Santo a ANFOP, pedagogo também na rede estadual, numa escola em Felrosa, então, ou seja, né, ele está nesse território escolar, e é pesquisador no grupo de pesquisas Conversações, na linha Formação de Professores e Currículos, coordenado pela professora Janete Magalhães Carvalho. É lógico que ele tem aí, né, um vasto currículo, mas é importante ressaltar, né, esse trabalho que ele faz com as escolas, sempre presente nesse território. Então, eu quero chamar o professor Fábio Amorim. Só observar, né, que o chat está aberto, mande suas perguntas, suas indagações aqui para a gente, tá bom, pessoal? Olá, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos aí mais uma tarde aí de trabalho, né? De manhã nós tivemos aí uma conversa bacana e agora a gente retomando essa conversa com o pessoal do grupo da tarde, né? Então, eu peço aí que vocês passem para os slides. Quem é que vai passar? É Cadna, Renata? Para a gente começar essa conversa, eu acho que o que fala um pouco aí da gente é sempre muito bacana, né? Esse carinho que a gente é recebido pelas escolas, e é muito bom conversar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, né? E o espaço da escola, ele é um espaço muito potente, e é um espaço para a gente ser feliz também, né? Então, nesse sentido, para a gente poder curar um pouco dessa, não curar, mas, né, minimizar um pouco dessa saudade, a gente vem para as redes conversar sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Então, a Juliana, a Renata, a Cadna, elas me chamaram para conversar a respeito de projetos pedagógicos, que eu prefiro que seja uma conversa nesse sentido, né, de pensar o projeto pedagógico como uma ação pensada na escola, com os sujeitos, nos coletivos, nos espaços de vida que a gente tem dos cotidianos escolares. Então, eu trago aqui algumas conversas, alguns apontamentos, algumas problematizações que são para pensar junto. Eu não trago nenhum tipo de resposta, nenhuma fórmula mágica, nenhuma invenção total, né, ineditismo do que vai salvar a escola, né? Esse pensamento salvacionista
de pensar que nós vamos criar alguma coisa por meio dessa conversa que vai salvar a educação, que são palavras que as pessoas comentam. Eu vi aqui no chat, deixa eu só abrir aqui, assim, que eu acho engraçado essas coisas, que a gente conversa com as pessoas, né? Eu coloco aqui o chat privado, os comentários chat privado, os comentários chat aberto, chat privado para a gente se organizar. E aqui a Kellione é a sobrinha de Cláudia, que está aqui, MF Álvaro Armeloni, foi a escola que eu, se for Kellione que eu estou pensando, filha de Jandira, é muito minha amiga também, né? A gente tem esses encontros felizes, e ela está no Álvaro Armeloni, que foi a escola que eu fui diretor na prefeitura de Cariacica, lá no bairro Oriente, muito bacana. Enfim, esse processo de conversa é um processo nosso, conosco, sempre com o outro, e esse projeto pedagógico que eu falo é a vida na escola, né? Pensar como que isso pode vir a ser um processo de formação continuada. Né? Um beijão aí para a Kellione, já vi que é ela mesmo. Um prazer estar conversando com você, mesmo que à distância, né? Então, os projetos que nós desenvolvemos na escola me levou a discutir isso daí no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu vou pedir para ir passando, né, o tema, então, é projetos pedagógicos ricos com os cotidianos, e nós vamos tecendo aí um fluxo conversacional a respeito da nossa vida na escola. Então, vamos lá. Renata, você poderia colocar para a apresentação os slides? Só para... Obrigado. Então, eu sou coordenador no curso de Pedagogia da Estácio, sou professor do curso de Pedagogia da Estácio, né? Temos várias alunas que são estagiárias e hoje também trabalhando na rede municipal de Serra. E desse contexto todo, né, a nossa pesquisa ela tem a ver com nossa produção na condição de professor, na condição de pessoa, né, assim, né, na nossa construção de sujeito. Então, a minha primeira pesquisa, que foi do curso de mestrado, foi sobre formação continuada, dimensões político-pedagógicas em percursos negociados da formação continuada de professores e professoras nas escolas. O contexto dessa pesquisa, ele vem do processo da minha construção, né, da minha formação como profissional de educação na década de 90, que eu comecei lá em Nova Brasília como auxiliar de secretaria escolar. E passei por um processo de adentramento à escola, né, como profissional, a partir daí. Então, eu tinha todo um campo burocrático, né, administrativo, da secretaria escolar, e fui tecendo essa minha carreira, passando para a sala de aula. Na sala de aula, eu fui dar aula no ensino fundamental e médio e no ensino normal, né, habilitação para o magistério, os últimos suspiros do curso normal no Espírito Santo, e fui compondo essa minha carreira de professor, de pedagogo e de pesquisador. Dimensões político-pedagógicas em percursos negociados da formação continuada de professores e professoras nas escolas. Essa pesquisa, ela investigava o quê? A formação continuada de professores da rede estadual de ensino no Espírito Santo, com o objetivo de compreender de que forma os processos de formação continuada desencadeados no contexto das reformas educacionais a partir da década de 1990, no Brasil, têm sido negociados em espaços-tempos escolares. O período da década de 90 foi um período de uma fértil
produção de reformas educacionais, praticamente amando do capital, amando do cunho neoliberal que se instaurava na maioria dos países pelo mundo, né? Encabeçado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, pela Inglaterra. A partir de então, vários projetos encabeçados aí pelo Banco Mundial, nessa linha neoliberal, ela trazia transformações na escola e principalmente incidia na formação dos professores. E com a Lei de Diretriz e Bases de 1996, a então nova LDB, que foi feita, né, que foi produzida e dialogada só entre os gabinetes, praticamente, por mais que ela trouxesse avanços, ela trazia também questões que atendiam ao Banco Mundial e às reformas educacionais da década de 90, principalmente na América Latina. Esse processo, ele traz para o chão da escola o chão fabril, o modelo da fábrica para a escola. Quanto mais formação, ou seja, certificação tivesse o professor, mais dava-se a entender de que a educação melhoraria por este sentido. Então, se produziu muitos tipos de formação. Naquele momento, começavam esses grandes encontros caríssimos com cantores no final de cada evento desse, Fábio Júnior, Paulo Ricardo e coisas assim, que custavam muito dinheiro, e as pessoas iam para lá e não discutiam o que era para discutir, que é o cotidiano da escola. Nesse sentido, nós tínhamos produções de formação nas escolas que vinha desse modelo empresarial e fabril. De quê? De certificações, né, e foi nesse momento também que se produziu muitas especializações, e que nesse momento surge nas escolas um financiamento para essa formação, e poderia-se colocar gente de tudo quanto é área para poder dar formação na escola. Então, eu, como já era da escola, eu tinha aquilo dali como uma inquietação. Por quê? Porque chegavam as pessoas para discutir aquilo que a gente tinha com problema, mas que não éramos nós, né, que estávamos ali discutindo e encontrando campos de possibilidades. Eram pessoas que chegavam na escola e achavam bem assim, vocês têm que fazer desse jeito. E é o que a gente vem há muito tempo vendo isso com esses grandes institutos, como o Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman e tantos outros, que chegam com tábua de salvação para a escola, como se a gente ali não produzisse um desenvolvimento, né, conhecimentos que o aluno precisa para poder transformar a sua vida e para a gente garantir aí um projeto societário mais democrático, né, mais respeitoso, menos preconceituoso, menos conservador, né, e que realmente atenda aí às necessidades do sujeito de direito à educação. Então, desse modo, destacamos naquele momento, naquela pesquisa, que a escola é o lugar, né, a escola como o lugar de produção de conhecimentos possíveis e disponíveis para pensarmos processos de formação continuada mais democráticos e condizentes com as realidades e necessidades do coletivo escolar, uma vez que os sujeitos ouvidos, em sua maioria, entendem a formação continuada como um processo constante de reflexão. Então, eu fui conversando com os professores na escola e tentar entender o que você entende por formação continuada. Quando nós falamos num curso de especialização, num curso a Fabiana Morelato me mandando recado, mas ela é minha prima, ela não conta com os elogios, tá bom? Mas ela é maravilhosa também. Eu vi que ela colocou aí, ela não conta como elogio, porque parente, assim, que se gosta muito, não dá para contar assim, os elogios, a gente não acredita, porque o amor conta mais alto, né? Enfim, nesse sentido, os professores na escola achavam que tinha que fazer esses cursos, ou então, igual hoje, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, se quiser fazer, se achar que vai
correr atrás de estudar, de fazer um mestrado e um doutorado feliz, porque não é fácil, né? Você perde noites, você perde viagens, você perde o convívio com muita coisa, porque você é um fluxo muito grande de leitura, de pesquisa, enfim. Então, pode ser feito por esse processo? Pode, a formação continuada pode ser feita por esse processo, né, de uma especialização, um mestrado e um doutorado. Mas também pode ser feito no seio da escola, no chão da escola, junto com os seus pares, e é para isso que eu vim aqui conversar com vocês, né? Que eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou aqui tentando ensinar a vocês como fazer aquilo que vocês já sabem, porque vocês sabem os problemas que tem a escola de vocês. Vocês têm a vivência, a experiência, os bons encontros vocês fazem nesse local, né? Nesse local que eu encontrei, que nós encontramos no período da pesquisa, como um dos lugares potentes para a formação, não só dos professores. Aqui é porque o meu foco da pesquisa foi sobre a formação de professores, mas a formação do aluno também, porque nesse momento eu começo a tecer o que eu achava que estava terminando, mas na realidade estava começando, que eram outros questionamentos a partir daquele movimento que eu estava fazendo. Então eu fui, pode passar a lâmina, é ótimo, né? O slide, que eu fui para a pesquisa de doutorado, depois que eu já estava como pedagogo na escola, que eu já tinha quase 15 anos, tinha 10 anos de professor de ensino superior, e depois de um período bom, né, já da educação básica, que eu fui pesquisar os entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares, a formação continuada de professores com a diferença. Essa pesquisa surge da anterior, porque eu foquei em discutir, em pesquisar a formação de professores. E um foco maior em formação continuada de professores. O discurso na década de 90, que se colocou e que perdura até hoje, em algum momento eles falam igual agora, nós estamos num período de pandemia, e os jornais, a mídia, quando faz alguma reportagem com o professor, fica espantado. O professor está tendo que se reinventar, e eu fico perguntando quando que nós não nos reinventamos, né? Quando que nós não repensamos as nossas práticas? Quando que nós não modificamos? Quando que nós não pensamos no aluno? Quando que nós não conversamos com a família? Então, quer dizer, a reinvenção ela faz parte dos cotidianos das escolas, né? E da vida dos professores. Então, nesse processo da fala, né, do outro a respeito, da leitura do outro a respeito da gente, do professor, o que acontece? Naquele momento ali, que eu estava fazendo a pesquisa sobre as dimensões, a pesquisa do mestrado, vem um processo, né, de desqualificação da formação. A formação inicial do professor, ela não finda a formação dele, né? Ela é inicial. A formação continuada vem por meio da profissionalização, ela vem por meio de outros cursos de aperfeiçoamento. É formação continuada? É. Eu encaro, e eu entendo, e eu compreendo, e eu encontro os planejamentos nas escolas, e horários de recreio, e horários de conversa corriqueira, de corredor, como todos os espaços de aprendizagem, todos os espaços formativos dentro da escola. E a escola, ela tem esse potencial, por mais que a gente converse, que nós tenhamos falas despretensiosas na sala dos professores, volta e meia nós estamos ali conversando, trocando experiências em bons encontros,
e dizendo o seguinte: olha, com a turma tal eu fiz isso, e com a turma B eu fiz aquilo. Menina, você acredita que deu certo e tal? Não sei o quê. Nós vamos falando aquilo dali e vamos aprendendo com o outro, e a gente vai lá uma literatura que a gente, quando começa a estudar educação, vai ler o que é Educação, de Carlos Rodrigues Brandão, que logo no primeiro capítulo tem, né? Educação ou educações. Então, nós temos ali para ver qual o momento que se aprende, qual o momento que se ensina. É lógico que, com isso, eu não quero dizer que o nosso trabalho não tem que ser intencional, não tem que ser planejado, ou não tem que ser um trabalho sério. Ele acontece na vida, então é só viver? Não é isso. Nós não somos, nós não podemos trabalhar de forma, como que eu vou dizer? De forma aleatória. Nós trabalhamos de forma intencional, né? Ela não é amadorismo. Nós temos que trabalhar com profissionalismo, e nessa profissionalização nós não só nos reinventamos, inventamos, criamos, recriamos, mas também nos profissionalizamos e nos formamos nossos alunos e toda a rede que está ligada aos nossos cotidianos. Então, nós precisamos entender, e é por isso que a gente pesquisa, é por isso que a gente estuda, e é por isso que a gente tem que estar sempre conversando a respeito dos nossos cotidianos, e dos nossos alunos, dos nossos fazeres, da nossa valorização, né, e da nossa formação. Então, na tese de doutorado, quando eu fui para a CEDU, Central para a Gestão Pública, eu comecei a trabalhar com os fóruns. Eu trabalhava com a implementação do currículo, porque eu entrei como assessor de currículo na CEDU Central, e nesse momento eu fui trabalhar com os fóruns de discussão a respeito da diversidade. Então, eu fui para o Fórum LGBT, eu coordenei o Fórum LGBT, coordenei o Fórum étnico-racial, coordenei o Fórum do Campo, coordenei o Fórum da EJA, então, toda e qualquer, da quilombola. Então, nós fomos fazendo aquelas conversas, e nessas conversas, nós fomos encontrando caminhos e diálogos e conversas intermináveis, problematizadoras, que nos traziam novas possibilidades, campos outros que a gente não tinha pensado enquanto na condição de Secretaria Estadual de Educação. Um momento muito profícuo e que me deixou mais inquieto ainda com o que eu tinha pesquisado no curso de mestrado. Então, foi quando eu fui tentar entender assim, o seguinte: gente, nós estamos na escola, aí sai para fazer um curso, e isso me veio quando eu fui no lançamento das diretrizes curriculares nacionais no Conselho Nacional de Educação, que uma pessoa sai para um curso a respeito da educação, relação da educação para as relações étnico-raciais. Aí vão só negros para esse curso. Educação para a diversidade religiosa. Aí vão só pessoas ligadas à religião, a determinadas também. Aí vai para um que é só diversidade sexual. Vai só quem é LGBT. Então, naquele encontro no Conselho Nacional de Educação, a então reitora na época, a finada Cida, ela vira para mim e fala: o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque lá só tinha negro. E o palestrante, o professor Silvério, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é Marcos Silvério. Aí ele vira e fala o seguinte: nós estamos aqui discutindo preto para preto. Eu tenho que discutir o preconceito racial com os outros, vocês já sabem o que é preconceito. E a Cida vira para mim e fala: o que você está fazendo aqui? Eu era o único branco no lançamento das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação, para as relações étnico-raciais. Aí, quer dizer, se são relação étnico-racial só com um grupo, né? Quer dizer, nós temos que discutir essas relações na escola.
Então, ali voltou os meus questionamentos e eu fui para a escola. Então, a nossa tese de doutorado, ela problematiza os processos de formação continuada de professores com a diferença, a partir dos currículos tecidos, com as vidas corpos que habitam e pulsam em sua multiplicidade nos cotidianos escolares. O estudo, então, nos ajudou a entender as experiências de vida de professores e estudantes nos cotidianos escolares, aumentou muito a diferença como negociação complexa e em transição, processualmente manifesta nos fluxos das representações e significações nos espaços de enunciação, nos entrelugares, nas fronteiras, sempre contingentes, abertas e indefinidas. Entendemos também as tramas vividas pelos sujeitos imersos nos acontecimentos, na produção discursiva do outro e de si mesmo, fazendo emergir fios potentes para a produção de novas outras problematizações em busca do direito de ser e estar no mundo. E, findando aquele processo, naquela hora, para continuar problematizando, porque a minha questão toda é essa: vamos continuar problematizando. Não é o que eu vou falar aqui que vai ser uma verdade, porque eu que estou dando uma palestra, porque eu que estou fazendo a fala, não é isso. Nós estamos trocando, e quem vai problematizar isso, a minha fala, são vocês. As leituras, aproximações e distanciamentos, deslocamentos e movimento do pensamento que vocês farão, são nos cotidianos escolares de vocês. Então, quando eu coloco aqui que para continuar problematizando, é porque a nossa aposta é na dimensão conversacional e indissociável dos processos de produção de conhecimentos e nos entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares, constituindo-se como potência para a formação continuada de professores na perspectiva da diferença. Então, nesse processo conversacional dessa pesquisa, nós fomos encontrando fios potentes de produção de conhecimento na conversa entre os pares, entre os professores, entre os alunos, alunos e professores, escola e comunidade. Então, esse organismo é um organismo vivo, de movimento, de deslocamento, que nós temos que nos preparar com os nossos preconceitos, com as nossas formas de leitura do outro. E isso é tão bacana que quando a gente fala bem assim, esse é o cotidiano, aí acha que o cotidiano é uma rotina, o cotidiano não é uma rotina. Os nossos cotidianos de manhã já foram diferentes do cotidiano da tarde. De manhã eu estava falando lá da escola que eu trabalho, em Fel Rosa, como pedagogo. Agora eu estou falando do meu quarto aqui, onde eu faço as minhas aulas, onde eu faço as lives, e é onde eu estudo, e é onde eu descanso, e hoje, na pandemia, nós estamos nesse momento, fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, os nossos cotidianos são efêmeros e atravessados por tantos outros. Vocês devem estar aí ouvindo tum, 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 é porque chega a mensagem do celular, chega a mensagem no WhatsApp da web, e tem 2 gatinhos aqui junto comigo, Mingau e Zulu, que são meus telespectadores de sempre, eles estão sempre me assistindo, que ficam aqui comigo, e as coisas vão acontecendo naquele momento, né? O ânimo da gente já mudou, a forma como outras pessoas, outros encontros nós já tivemos, tanto eu, quanto a Juliana, quanto a Cádina, quanto a Renata. Então, a nossa vida ela vai acontecendo, isso é o cotidiano, é o acontecimento, é a forma, é aquilo que você vai se constituindo, vai se encontrando com o outro. Nesse sentido, a escola é esse lugar também, porque ele é o lugar de vida. E nesse processo aqui, desses entrelaçamentos, o que nós problematizamos? Nós problematizamos as vidas, corpos, como corpo político, tanto individual quanto coletivo, em Foucault, para dizer o seguinte: o nosso corpo de existência, só a nossa aparência, o fato de estar ali corporificado, que tem um rosto, que tem uma representação de alguma forma feita a partir de outras leituras, ele se faz presente naquele espaço. E nós
temos mania de falar na escola que nós damos voz ao aluno. Nós não damos voz ao aluno, assim como nós não damos voz à direção, nem à comunidade, nem aos professores, nem a ninguém. Nós temos voz, e essas vozes muitas vezes são cerceadas. Elas são cerceadas por quê? Porque há outros interesses em alguns momentos, inclusive o nosso de fazer aquilo logo e que dê certo do jeito que nós planejamos, mas não é assim. A escola, ela é vida, ela é movimento, e nesse sentido nós temos que ter toda uma organização na seguinte coisa. Como eu falei antes, nossa ação não é amadora, nós trabalhamos com ciência, e mesmo discutindo a ciência e na tentativa de desconstruir, nós fazemos a parte dela. Ela é a régua. Né? Eu não estou falando aqui com pessoas que não sabem o que é isso, eu estou falando com pessoas que sabem o que é isso. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma alguém que chegue hoje na escola e tenta discutir a Terra plana, gente. É inadmissível. Né? E tantas outras questões. Discutir hoje o fator do que nós estamos vivendo na pandemia a partir de outra coisa que não seja a ciência. De que escola que eu estou falando? Uma escola que não trabalha com a ciência? Que escola é essa? Né? Eu falo de pesquisa, e pesquisa se faz na escola. A produção de conhecimento, ela se dá na escola, seja ela de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior. Cada um no seu complexo, no seu rizoma, porque não vou falar que é cada um no seu quadrado, até mesmo porque não é uma forma geométrica que eu goste, mas é cada um fazendo o que tem que ser feito nos processos daqueles encontros que ele produz. Então, se você é da educação infantil, dá para você discutir tudo isso a partir da ciência, conversando com o aluno de acordo com a etapa de ensino que ele é, e falando com ele, mesmo que, por exemplo, num CMEI, de forma lúdica, de forma mais leve, de forma mais infantil, mas seriamente. Seriamente, a criança é um sujeito de direito da educação. Ele faz escolhas, essa criança ela faz escolhas, essa criança entende. Né? Então, para produzir risos, para produzir vidas outras, né, outras formas de ser e estar no mundo, nós precisamos viver com. E esse viver com é com aquele que está ali dependendo no sentido de troca de experiência e de vida, que depende de nós. Então, nesse processo de formação, a formação do professor aqui articulada ao currículo, que eu coloco como essas vidas, corpos, é porque nós partimos da concepção de vida como obra de arte em Foucault, nessa produção que se faz nesta vida do seu eu, do cuidado de si, do cuidado com o outro, né? O cuidado com o outro, o cuidar de si, porque essas falas, assim, às vezes a gente se perde do jeito que está escrito quando a gente vai colocar, mas isso não tem importância. A questão é, nós temos corpos que falam na escola. Nós temos vidas que transcendem a figura que você está olhando. Né? Você vê uma coisa, mas aquela figura, aquela pessoa, aquela alma, aquele ser é outro, dotado de sentimentos, né? De alma, de afetos, de cicatrizes, de tudo o que nós temos e que qualquer ser humano tem. Então, é nesse sentido que eu proponho uma conversa, né? Conversas de que nós precisamos de bons encontros e sermos felizes na escola. Quando me proporam o tema projetos educacionais, currículo, né, nos dos com os cotidianos, eu já falei um pouco de como a gente pensa o cotidiano. Né? Falei um pouco dessa minha visão do que é estar na escola, do que é a formação continuada de professores.
as formas cursistas e de certificação e qualificação por meio de diplomas, é lógico que eu jamais vou falar que elas não servam. Mas eu potencializo a vida também como parte desta formação. Né? Então, a vida na escola com os seus pares, com as pessoas que trabalham na escola, com as pessoas que vivem em escolas, nos e dos e com os cotidianos escolares, que são sempre efêmeros, diversos e diferentes e atravessados por outros cotidianos. Né? Fica meio confuso da gente dizer, mas é que essa complexidade ela está presente na escola. E foi a minha problemática. Por quê? Porque eu não entendia por que as pessoas tinham que discutir só na academia a respeito do preconceito racial, e quando chega na escola, pega lá o dia 20 de novembro e faz o Dia da Consciência Negra. E será que a consciência é negra? A consciência eu acho que deve ser minha, da questão de ter respeito, né? Que sou branco. Né? Então, eu também não trabalho muito nessa linha da questão de conscientizar as pessoas. Né? Então, nós temos um trabalho que é de vida, é aproximar o nosso discurso. Quantos preconceitos que nós temos e que nós fazemos e que nós falamos, que nós verbalizamos, que nós materializamos, e no final nós falamos ainda assim, eu não tenho preconceito. Aí, quando você começa a falar do outro, eu até, aí pronto, o até já te colocou numa posição de que aquilo dali é tolerável. E nós não podemos trabalhar com tolerância. No currículo, nós temos que trabalhar com respeito. O currículo, ele é a nossa produção, é aquilo que a gente faz. O que é currículo, que é chamado de Base Nacional Comum Curricular, da prescrição das diretrizes do município, disso. Eu não estou falando para pegar, fechar isso e jogar fora, mas eu estou dizendo, problematize. Né? Vamos conversar, porque quem faz política educacional é a escola. Os outros pensam, mas quem faz são os cotidianos escolares, em processos, muitas vezes, instituintes, que vão acontecendo e viram uma política de Estado. Né, que é essa a nossa busca, por uma política de Estado e não uma política de governo, que a cada momento que se muda governante, a gente tem uma proposta de educação diferente do que aquela que estava anteriormente, mas não que precise seguir uma mesma linha, mas que processos deem continuidade, que processos sejam dialogados, né, e nesse campo de luta política a gente possa conseguir dias melhores. Pode passar o slide também. Então, nessa proposta, eu venho dizer que para ter um projeto pedagógico, educacional, e que na nossa escola nós chamamos de projeto institucional, é preciso entender que a escola como um lugar de produção de conhecimentos, que é preciso fazer pesquisa na escola, com seu aluno de educação infantil. O seu aluno de educação infantil, ele faz pesquisa de educação infantil, ele não faz uma pesquisa de mestrado, doutorado, e muito menos um TCC, né? De graduação, e nem de ensino fundamental 1 e nem de ensino fundamental 2. Então, ele faz de educação infantil. Então, ele tem que ter todo o requinte de crueldade, ele tem que ter todo o processo que se faz na educação infantil, pensado junto com a criança. Né? Então, a linguagem vai ser diferente. Uma outra questão é a pesquisa na escola, que é preciso entender que ela é a indissociabilidade política e prática dos processos formativos nos e dos cotidianos escolares. O que esse cotidiano traz para a gente, para a nossa produção de novos outros olhares, leituras e possibilidades de campos de formação. É política, porque a nossa relação é política. Já é política. Quando alguém fala assim, eu não gosto de política. Não, você não gosta de partido político, você não gosta de
de qualquer um dos partidos, de um determinado candidato, de discutir com alguém, eu penso que esse é melhor, que ele é pior, e isso não é política. Eu estou falando de política no sentido filosófico muito mais amplo do que você ficar discutindo se você é direita, esquerda, do lado, do centro, do meio. Não é isso. Estou falando de política educacional. Nós estamos falando de uma política que vai revelar na nossa vida cotidiana nas escolas. Então, é um processo de prática e de política que nós, né, materializamos, concretizamos nos nossos cotidianos, e isso é indissociável. E a formação aí que eu trago não é a formação unicamente do aluno, é a formação do aluno e do professor, porque quando nós estamos junto com o aluno, fazendo esse processo de discussão, de diálogo, de conversa, né, nós estamos tanto ensinando quanto aprendendo. Então, esse campo de experiências que a gente vive são campos potentes, tanto para a formação do aluno quanto para a formação do professor. Então, é preciso entender a dimensão conversacional dos currículos vividos. Tem aqui a Giovana que fala, então, Fábio, você acredita que precisamos rever esse atual currículo para contemplar esses cotidianos? O currículo ele sempre tem que ser revisto. Porque é na funcionalidade dele, assim, no funcionamento, na materialização, na concretização dele, que você vai ver se ele acontece. Agora, nós não podemos ficar na prescrição. O cotidiano ele já faz, ele já contempla. Por quê? Nas teorias de currículo, nós temos os currículos prescritos, né, prescritivos, que são as orientações, as diretrizes, e temos o que nós vivemos na escola. Ninguém faz um currículo para emprego daquilo que não fez. Entendeu? Daquilo que eu não participei, por exemplo. Eu sou doido para ser médico, eu vou lá e coloco no meu currículo que eu sou médico? Não. Então, o currículo, na realidade, é o feito, e não é o vivido, é o concretizado, e não aquilo que se pretende. Para começar uma discussão de currículo, a gente tem que entender esse processo. E na teorização de currículo, tem alguns teóricos que chamam de currículo oculto. Aquilo que você ensina e que não está prescrito em nenhuma diretriz. Hoje, eu até fico, assim, me questionando quando fala habilidades socioemocionais, competências socioemocionais, aí quando você vai ver, vai falando de ética, vai falando de tratar bem as pessoas, vai falando de você considerar o outro como sujeito de direito, assim como você, aí eu fico pensando, isso não é do humano? Ou quando alguém fala, não, tem que ter habilidades socioemocionais, né, socioeducativas, para poder tornar a educação mais humana. Aí eu fico pensando, a educação não tem nem outra espécie, a não ser humana, né? E quando fala em tornar o humano mais humano, é uma redundância assim, que eu nem não tenho como dizer assim. Eu sei que é preciso conversar, eu sei que é preciso interagir, eu sei que é preciso essa interação, mas é uma coisa que me confunde muito, de você ter que falar as coisas que, pelo menos, parece-me que são óbvias, mas não são tão óbvias assim. Então, quando coloca para contemplar os cotidianos, sempre se contempla. O cotidiano acontece, independente de ter lá escrito ou não. Né? E isso é maravilhoso. E isso é excelente. Que lá está escrito de um jeito, mas pode se dar de outro. Mas não que você vai fazer de qualquer jeito e você vai sentar no sofá com a boca aberta, cheia de dente, como diz Raul Seixas, esperando a morte chegar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que planejar, você tem que fazer tudo isso. Mas você tem que entender que você estuda, você pesquisa, você fez uma graduação, faz uma especialização, mestrado, doutorado, para você ter o fundamento para aquilo que você vai fazer na escola, suas decisões na escola, por mais que nem tudo dependa de você,
Você saber caminhos, você tentar criar campos de possibilidades. A reinvenção na escola ela não é uma reinvenção aleatória, né? Ela é uma reinvenção, não é uma reinvenção amadorística, ela é uma reinvenção de profissionais que se debruçam a respeito daquilo dali, que discutem a escola, né? Então, por isso que eu penso que a dimensão conversacional dos currículos vividos ela é primordial para a formação, tanto do aluno quanto do professor. O fazer pedagógico para além da prescrição, é isso, Giovana, que eu estou falando. Né? Para além da prescrição. Quando até mesmo o nome base, já se supõe a base. Ó, a base está aqui. Ela não é o teto, eu não posso só fazer isso. Eu tenho que ir além daquilo que está ali, como sempre fizemos. Ali está de um jeito, mas a gente vai se movimentando, vai conversando, vai trabalhando com outro e aquilo dali vai longe, né? É preciso, então, problematizar, que não é criar problema para aquilo, mas é problematizar e questionar, refletir, ter uma atitude filosófica diante do que está acontecendo. Então, problematizar a proposta da BNCC, das diretrizes curriculares e processos de produção de conhecimento. Será que é uma forma só que tem para ensinar? Hoje, quando falam bem assim, pedagogia de projetos, isso é uma conceituação, é um conceito, é uma concepção de alguém que teorizou aquilo ali. Mas o que é? Qual é a pedagogia que não seja projetada, que não seja perspectivada, que não seja pensada? É a pedagogia do aleatório? É a pedagogia do não pensado? Que pedagogia é essa que não é pensada? Então, eu vejo que um projeto pedagógico é você pensar o que você vai fazer, a partir dali produzir documentos que evidenciem a sua prática, porque o burocrático também faz parte do nosso processo, né? A pauta é inerente a gente, seja ela virtual, seja ela no papel, mas faz parte. O plano de aula, o planejamento de aula também faz parte. Então, essas questões todas, né, elas se movimentam na escola. Né? Isso daí acontece nesse processo. E esses documentos, se eles não forem utilizados, se eles não forem abertos, olhados, trabalhados, e falar, isso daqui não funciona, porque eu mostro, isso é pesquisa na escola. Isso é pesquisa da formação do professor, é o professor discutindo os cotidianos escolares e que uma base não dá conta da vida na escola, e não dá mesmo. Ali, a educação especial, onde fica na Base Nacional Comum Curricular? 1,5 página, 2 páginas? Para dizer o que? Acessibilidade, e o menino não aprende, não? Então, tem milhões de coisas que a gente tem que problematizar, sim. Isso não é salvação. Essa reforma, por exemplo, hoje nós estamos aqui falando com o CEMEIS, nós temos uma discussão interminável aí com os movimentos da educação infantil e que a gente precisa conversar sobre o que é ser criança, o que é ensinar uma criança, o que é educação infantil, né? Então, nesse processo de projeto, né, pedagógico, nós entendemos na nossa prática que esse projeto pedagógico ele é um projeto institucional. Ele não é para ser um evento da escola que começa hoje e termina no final da semana. Essa semana é a Semana da Paz, aí fica todo mundo cheio de paz. Todo mundo de branco, todo mundo de pomba, todo mundo de asa. Chega na outra semana, acabou a paz, né? Aí vira o quê? Né? Então, aí cada um já pensou o que vira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: teve momentos que eu fui acompanhar duas alunas de estágio numa escola de educação infantil e ensino fundamental 2, de uma prefeitura. E naquele momento, eu chego na escola, no horário de entrada, aí tinha uma placa enorme, bonita, com uma pomba branca, o mundo, árvores, e não sei o quê, e estava lá, Semana da Paz. Aí, daí um pouco, eu esperando no portão, não tinha me identificado ainda que eu estava esperando as alunas, a coordenadora chama a atenção dos meninos de uma forma tão
grosseira. E embaixo da placa da Semana da Paz, aquilo dali foi uma cena que era para ter filmado, aquilo dali hoje viraria meme, assim. Meme desses que vão ficar eternamente. Porque a pessoa está lá com a camisa do projeto, com não sei o que, com não sei o que lá. Então, os projetos pedagógicos, eles são projetos para mudar a realidade. Você tem problemas, você não faz porque tem que fazer. Então, por isso que, às vezes, quando fica, vamos falar de consciência negra só no dia 20 de novembro? Preconceito a gente tem que falar o tempo todo. Contra o preconceito. Nós vamos falar sobre bullying só em março, porque tem lá no calendário. Nós vamos falar sobre, enfim, qualquer tipo de preconceito só no dia que se comemora, que não é comemoração, mas as pessoas falam comemoração, nos dias de luta, Dia Internacional da Mulher, super engraçado. Tem aquela mulher que não está nem aí porque dia 8 de março é o Dia da Mulher, não sabe nem por que se coloca aquele dia, e vira lá e fala bem assim, meus parabéns porque você é mulher. Não é isso, gente. Tem mulher até que nem a mulher é trans, né? Trans homem, né? No caso da mulher que é trans. Aí, o que acontece naquele negócio? Toda mulher merece um parabéns porque ela nasceu mulher, sendo que é um dia de luta, não é um dia de parabéns, vai ser igual o dia 21 de março, que é o dia, né, da síndrome de Down, né, dessa atenção, dessa prioridade de luta, né, de conquistas. Aí, um dia eu vi no Facebook de alguém bem assim, parabéns pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu falei, ai, gente, agora as coisas assim são parabéns, é o dia, aí o dia de luta vira um dia festivo, aí nós vamos comemorar o quê em determinadas questões? Nós tínhamos que comemorar que não precisaria ter um dia para se falar em valorizar alguma coisa, porque se criou um dia. Então, olha como que as coisas a gente tem que se perguntar. O preconceito a gente tem que ver na nossa fala. Então, por isso que as experiências de vida de professores e estudantes nos cotidianos são importantes. Quando alguém fala de negritude, a pessoa vira e fala bem assim, não, quando ela quer assim, aproximar o negro da situação dela. Aí ela, ao invés de falar bem assim, todos nós pertencemos à Casa Grande. A pessoa fala, todos nós temos o pé na senzala. Você vai para o chão, porque o pé não fica no ar. Você vai para o chão do negro e não aproxima o negro do seu chão de Casa Grande, que você acha que tem. Você pega, não dá o pertencimento dele de ter poder, porque poder é estar na Casa Grande, não é estar na senzala. Então você fala que não tem preconceito, mas impede o empoderamento desse negro e coloca ele lá no lugar dele, chega até ele, não é ele que chega até você. Entendeu? E tantas outras coisas. Na questão LGBT também. Quantas vezes que se ouve as pessoas falando assim, essa eu acho mais engraçado, que fala bem assim, nossa, fulano de tal que tá certo. É gay, mas não parece. E qual a diferença dele ser gay ou não ser gay, nesse sentido dele parecer ou não parecer? Né? Qual é a importância? Então, quer dizer, eu, desta forma, não dou direito do outro a ser outro, a ser diferente. Qual é a importância dele parecer ser gay ou não parecer se ele é gay? De qualquer jeito. Parecendo ou não parecendo, sendo extraterrestre gay, mas é gay. Então, são coisas que eu não entendo, e eu fico me perguntando, e nas falas eu falo bem assim, e as pessoas ainda dizem, eu não tenho preconceito. Eu até tenho um amigo gay, vê se tem cabimento, uma coisa dessa, E as coisas vão desse jeito, então vão se produzindo falas nessas conversas que a gente não entende
Como que foi criado isso? Isso tudo foi um processo que nós aprendemos que o correto é esse. Ah, mas todo mundo faz isso. Aí, quando alguém reclama de alguma coisa, as pessoas falam assim, eu odeio politicamente correto. Gente, o nome já disse, se é politicamente correto, está correto, você não precisa nem discutir. Né? Ou então, quando a pessoa fala assim, mas esse pessoal também é de muito mimimi. A pessoa não sentiu preconceito. Não foi ela que sofreu a violência simbólica, né, produzida discursivamente, e ela acha que ela pode falar do sofrimento do outro, do sentimento do outro. Então, essas produções, elas são feitas na escola, e isso nós fazemos nas nossas pesquisas. A pesquisa na educação infantil, de manhã também eu falei sobre esse exemplo. Nós tínhamos na escola um projeto institucional que era sobre a pré-história. Não era diretamente a pré-história, mas era do ato rudimentar à era da internet. E isso foi lá em 2000 e alguma coisa, em 2 ou 3 ou 4, nem estava ainda eu nem estava ainda no mestrado, estava terminando a especialização, e nós fizemos esse numa escola aqui de Jacaraípe, no Colégio Ápice. Aí as professoras falaram bem assim, porque o projeto institucional ele não era um projeto da educação infantil, outro do ensino fundamental ou do ensino médio. Ele era um projeto da escola. Quem se envolvia? Professor, pedagogo e tal. E hoje, lá na escola do Estado, nós também trabalhamos nesta lógica. O projeto é de quem? É da escola. Então, todo mundo se envolve nesse processo. Entendeu? Todo mundo está ali nesse processo de produção de conhecimento com aluno, com professor, com comunidade, com todo mundo da escola. Então, naquele momento, nós fomos pensar. Pensar o quê? Como trabalhar para a história com os alunos e falar da pesquisa arqueológica. Aí nós fomos caçando e fomos ver o que era e tal, e como que podia falar com os meninos, com as crianças da educação infantil, e a professora inventou de conseguir um osso enorme para a gente poder enterrar e fazer todo aquele processo com máscara, com pincel, com não sei o que. Fizemos tudo isso. E foi a coisa mais brilhante, porque o aluno parecia que ele estava ali descobrindo um osso de dinossauro, né? Descobrir um osso de dinossauro. Então, aquilo foi um processo de produção de conhecimento daquele menino, daquela criança, que ele vai lembrar daquele momento, né, ímpar na vida dele, de achar um osso enorme, que nós vamos procurar nos açougues, nos lugares, assim, para ver se conseguimos. E conseguimos, e aquilo dali foi muito bacana. Então, quer dizer, dá para fazer pesquisa com as crianças? Dá. Tem que ser de acordo com a vida deles, de acordo com o que eles podem fazer e com o que eles querem fazer também. Porque muita gente pensa o seguinte ainda, colocar para o aluno o que ele tem que fazer. O aluno de educação infantil, ele também tem vontades, ele também tem desejos, ele também é afetado por algumas coisas, por algumas questões, e ele também quer saber, de alguma forma, de algo que nós podemos produzir junto com eles. Pode passar o slide. Então, pode mudar o slide. Aí. Projeto pedagógico na escola implica em rupturas com o presente e promessas para o futuro. Você nunca faz um projeto na escola para ficar da mesma forma. O projeto ele já traz para a gente a mudança. O projeto ele já coloca na gente um movimento, né? Porque você projeta, eu quero sair daqui e chegar em tal lugar. Até quando a gente... eu sempre uso isso, porque tem pessoas que viram e falam bem assim, vamos... aonde você vai? A pessoa está saindo em casa. Aonde você vai? Eu vou sair por aí, esparecer a cabeça, vou desestressar, vou não sei o quê, não sei o quê. Olha, tem objetivo. A pessoa, ela não tem um ponto fixo, mas ela vai caminhar, porque assim vai produzir nela outros pensamentos que não é aquele que ela
quer continuar tendo. Então, um projeto é um processo como esse. Então, é preciso também, implica, tentar quebrar um estado confortável da mesmice que alguns planos amarelados, que alguns cadernos amarelados, ou daquilo que alguém fez e que deu certo e que eu vou fazer. Não, pense a partir dos seus, pense a partir com quem eu falo, com quem eu estou trabalhando, com quem é o meu bom encontro na hora de trabalho escolar, na hora da minha formação, na hora do projeto. É interessante que na escola, no Antônio Ingrácio da Silva, que é o que eu sou pedagogo agora, nós trabalhamos muito nesse sentido, no sentido de que nós saímos das nossas casinhas e não tem ali o pedagogo, o professor de matemática, nós temos um projeto de mudança da escola que nos trouxe muitos frutos. Nós não reformamos a escola tem 3 anos. Nós não reformamos cadeiras na escola tem quase 3 anos também. No primeiro ano dos projetos, nós tivemos, não sei quantas cadeiras, antes, né, desses projetos, nós tivemos não sei quantas cadeiras, o sentimento de pertencimento do aluno ali foi começado a trabalhar, eu vou falar depois para vocês, e nós precisamos trabalhar nesse sentido, trabalhar com as pessoas. Eu não tenho uma prática interdisciplinar trabalhando o professor de matemática e o de português, com um fazendo produção de texto, ou seja, o professor de português fazendo produção de texto, e um outro de matemática fazendo contas e gráficos. Não é essa a pretensão. É importante entender, e na educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais, o professor regente, ele está ali a todo momento, e o que muda é de educação física, de arte, de inglês, esses assim. Então, há necessidade de um diálogo com esses também. Então, é um processo articulado, não pode ser um processo fragmentado, como se você fosse só trabalhar diferente a sua disciplina. Agora eu vou trabalhar junto com o professor de língua portuguesa. Só porque você está do lado dele, meu filho, pode esquecer isso. Isso não é interdisciplinaridade. Em um determinado momento, alguém, num lugar aí que eu fui falar sobre interdisciplinaridade, a pessoa levantou a mão e falou assim, mas eu não tive isso na faculdade. Eu não tive essa disciplina. Aí, e nem na pós-graduação, ainda falou assim, e nem na pós-graduação. Aí eu falei assim, mas o que você entende por interdisciplinaridade? Não, porque na época eu estava na CEDU, né? Porque a CEDU fica cobrando interdisciplinaridade, nunca explicou a gente o que é interdisciplinaridade. Então, quer dizer, quando algumas pessoas se formaram, esse processo estava começando a discussão. E interdisciplinaridade, assim como projeto pedagógico, ou como pedagogia de projetos, como as pessoas colocam, porque eles vão dando nome, pai, né, autoria, unicamente do fazer da escola, daquilo que nós sempre fizemos. Aí, a pessoa tem lá todo o conceito de interdisciplinaridade, mas não sabe o que é. A interdisciplinaridade, o caminho a se buscar é ler o livro O Sentido da Escola, no texto, eu tenho ele aqui, tem em algum lugar aqui, mas no texto do Silvio Galo, Pensar uma Educação Não Escolar. Então, a Rayane que falou tudo, parece até que nós conversamos, hein, Rayane? De nada adianta ter uma fala e atitude ser outra. A questão total é essa. Fazer uma atividade interdisciplinar é atitude. Nós temos que ter uma atitude interdisciplinar. E não só ficar falando, nós vamos fazer um projeto interdisciplinar. O professor de matemática vai falar, nós vamos falar sobre violência. O professor de matemática vai fazer os gráficos de violência aqui na escola, do bairro da escola. O professor de português vai produzir cartazes com isso, junto com o professor de arte. Olha como que as pessoas não saem do lugar dela. Ela tem que sair do lugar dela. Ela tem que pegar e pensar outras formas. Porque aquilo que ela dá na sala de aula todos os dias, né,
aquilo dali se movimenta, e se movimenta para fazer mudanças na vida das pessoas. Então, fazer um projeto, pensar um projeto pedagógico, seja na educação infantil ou qualquer outra etapa da educação básica, é atravessar um período de instabilidade. Aquilo dali, você vai ter um momento de trocar o pneu com o carro andando, sim. É necessário, é necessário. E deixa eu só tirar aqui. Então, tem que sair da zona de conforto mesmo para essa instabilidade, né? E nesse processo, a reflexão, refletir o seu cotidiano, visando reorganizar integralmente todo o trabalho pedagógico. De manhã eu contei uma história que aconteceu comigo quando eu comecei lá no Joaquim Barbosa Quitiba, que eu dei uma aula de produção de texto, fiz todo o requinte de crueldade com os alunos, com música, com álbum seriado, porque não tinha nem internet, não tinha nada, e os alunos reclamaram. Mas teve um outro processo também que aconteceu, que foi muito engraçado comigo, e que a gente vai aprendendo. Olha como que a gente aprende realmente na sua prática, conversando com os alunos, né? No nosso projeto na escola, sobre cultura e arte, hip hop e grafitismo no Antônio Ingrácio da Silva, Felrosa ali é uma comunidade que tem esse movimento. O que aconteceu? Tinha aluno que não gostava. Aliás, teve aluno que virava para a gente e falava assim: eu detesto hip hop, eu detesto grafite. E pronto, quer dizer, você faz a leitura do de fora, aí você fala, vamos criar o pertencimento desses meninos a esse lugar. Gente, pertencer, ele já pertence. O sentimento de cuidado de si e com o outro, nós temos que pegar e trabalhar junto com o aluno. Não é fazer leitura dele, fazer julgamentos e chegar lá e falar assim, você tem que ser desse jeito. Vamos problematizar essa vida. A gente problematiza tudo. A gente problematiza o que a gente quer fazer na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa vida em família. Nós problematizamos o tempo todo. Então, nós encontramos campos de possibilidade porque nós questionamos, nós precisamos fazer isso. Pode mudar o slide também. Então, isso tudo que nós estamos falando faz parte de um currículo muito mais amplo. E que a padronização desse currículo, ele incorre em alguns perigos, né? Então, alguns perigos na padronização curricular, quais são? Mais do que promover uma inclusão, pode dar visibilidade às desigualdades, né? Pode também, alguns saberes, serem silenciados. Pode ser naturalizado as formas e representações e discursos discriminatórios, conservadores e excludentes. Em um contexto, né? Em um contexto sempre tem, em determinados contextos, né? Quando a gente fala assim, eu quero, de qualquer forma, embutir no outro o meu discurso e minha forma de pensar. Quando nós tentamos convencer alguém, a gente faz isso, né? Mas a gente precisa ouvir, né? E dali dialogar. Porque se eu sou um sujeito de direito, eu sou tão sujeito de direito quanto você. Então, nós temos que negociar esses espaços, ou seja, todos nós temos direito. Mas existem forças, fluxos, linhas de força, de fluxos e movimentos, né, que nos organizam nesses espaços do coletivo. E o coletivo, ele se sobrepõe ao individual, né? Quem não quer participar de uma festa junina por causa da religião é direito desta pessoa. Mas não é direito desta pessoa impedir de ter a festa junina. O direito dela é não ser obrigada a participar, por ser um movimento da escola. Ah, mas eu não quero... um movimento bacana. Eu ia falar uma coisa, já troquei, porque a conversa ela flui desse jeito. O ano retrasado, no Movimento da Água, nós fomos conversar
com os alunos a respeito da água, e uns já vinham logo com Guilherme Arantes, com água, planeta Terra, não sei o que lá, e esse negócio que nós temos que fazer. Teve um aluno que falou bem assim, a gente pode fazer aqui com o pessoal de altas habilidades uma cachoeira, uma maquete de cachoeira. Aí eu falei bem assim, imagina, nós estamos trabalhando que a gente vai preservar a água e a gente vai gastar água à toa para fazer um aparato só para aparecer, que essa água depois nós vamos fazer o quê? Vai molhar a planta. Mas mesmo assim, gente, ela vai molhar a planta, depois você gasta de forma inútil. E a gente fala de escassez da água, vamos trabalhar outra forma. E aquilo foi sendo conversado com o aluno e tal. E num determinado momento, nós tivemos de colocar o seguinte, gente, nós não podemos fazer maquete. Isopor, plástico, qualquer coisa dessas, são aparatos, né, que contribuem para a escassez das águas. Então, não podemos fazer de um projeto que vai trabalhar nessa perspectiva, gastando o tanto de material que a gente gasta. Nós não podemos fazer isso. Então, não fazemos, nós fazemos vídeo, nós fazemos teatro, nós fazemos performance, nós fazemos músicas, nós fazemos filmes, nós fazemos alguns cartazes. A nossa festa junina, por exemplo, também deve ter uns 2, 3 anos, que são bandeirinhas e placas de tecido, que elas são lavadas e reutilizadas. Então, nós temos todo um processo ali de pensar, e o projeto educacional, isso daí é currículo, porque a todo momento a gente movimenta o conhecimento do aluno, o professor está ensinando, e o aluno está aprendendo, e a gente, como professor, também está aprendendo a viver nesse mundo com toda a diversidade que ele tem. Então, quando chega lá num determinado momento, o professor começa a entender, e hoje a gente tem um grupo muito bacana que já entende isso, quando coloca assim, tem colegas que ainda hoje nem aceitam a ideia nova e tal. Gente, isso sempre vai ter. Isso sempre vai ter. Só que nós, graças a Deus, já conseguimos uma coisa, que quando alguém começa a ver que não está, não vou fazer isso não, porque isso é aquilo, porque, para que inventar coisas e tal, essa pessoa vai ficando afastada, ela acaba não pertencendo ao grupo. Então, é uma forma de movimentação também, é um contágio diferente do coronavírus. É um contágio necessário, entendeu? Esse contágio, contagiar o outro com aquilo que você quer fazer. Aí, na minha fala, eu não quero de forma nenhuma, como eu disse de manhã também, ser coach ou de autoajuda, até porque eu não gosto, e pensar esse movimento como um movimento de vida, que coisas dão certo e coisas dão errado. Coisas você consegue convencer de primeira e outras você precisa ceder. E você precisa entender o processo de convencimento do outro. Então, é tudo relacional, é tudo nessa dimensão conversacional. Então, quando eu coloco esses pontos aí, eu coloco que não é uma forma romantizada, mas é preciso entender que o currículo necessita subjetivar-se ao invés de buscar a objetividade. O aluno, ele não precisa saber que competências, que habilidade, que não sei o que, com número 0,5, não sei o que, de não sei o que lá, de descritores. Você fica o tempo todo pensando nisso? Colocando o tempo todo isso que você vai trabalhar, e você coloca em documentos, porque é para fazer, é para saber. Olha que interessante quando um aluno tira a gente do lugar, como eu expliquei de manhã, quando eu cheguei com as músicas clássicas lá de filme mudo para o aluno produzir um texto, com todo um aparato de um álbum seriado cafona, que não usa mais, mas na época não era tão cafona, mas estava lá, meu álbum seriado de um final de semana inteiro, para poder colocar, para poder fazer a aula.
achando que estava abafando, chego na escola, o menino vira para mim, ninguém fez nada, uma linha de texto, da produção de texto, e viram para mim e falaram assim, professor, essa música é muito chata, não consigo nem pensar nada, eu prefiro se fosse um funk. Na época, o funk eu podia passar, porque não era tão proibidão, era só mais um Silva, era Eu Só Quero Ser Feliz na cidade onde eu nasci e tal, e daquela produção ali vieram outras, em forma de funk, mas produção de uma poesia periférica, mas uma produção. Então, ali tinha texto, ali tinha leitura, ali tinha cultura, ali tinha arte. Né? Então, olha a produção que foi muito maior do que aquela que eu pensei na minha insignificância, de pensar que eu posso decidir sempre pelo outro, ao invés de fazer junto com ele. E as produções foram tão mais amplas que a produção de texto, que eu tinha o texto em papel e tinha o texto cantado, e eles com toda a performance de boné, de boné, com microfone, com caixa de som, que eles levaram. Fita cassete na época, né? Que eles levaram. Então, quer dizer, a produção foi muito mais contagiante a partir deles do que a partir de mim, né? Do que a partir de mim. Então, isso a gente aprende se profissionalizando mesmo. Pode passar os slides. Então, o currículo, o perigo da padronização, de achar que a gente sempre vem fazendo, que a gente tem que fazer de acordo com o que está prescrito, nós corremos esses perigos. Outras questões aí da articulação, então, do currículo, da formação e produção de conhecimento, é que nós precisamos problematizar e refletir a ação pedagógica nos fluxos dos acontecimentos nos cotidianos de professores e estudantes como ação coletiva. Também precisamos articular o compartilhamento de saberes para movimentar o processo de execução do projeto e as ações interdisciplinares, conectando saberes e práticas em um movimento de deslocamento do pensamento para novas outras formas de ser e estar no mundo. Então, um processo como esse tem que nos levar, tem que nos levar a um processo de vida junto, de vida e de coexistência, de vida e reinvenção, de vida e reexistência, de reexistir e de resistir a tantas coisas, porque as escolas que nós trabalhamos e as comunidades que nós trabalhamos são comunidades que nós sabemos o que elas necessitam e a gente precisa muito considerar esse outro como um sujeito de direito, né? Em toda a sua diferença e diversidade. Pode mudar o slide também. Então, eu vou passar alguns projetos que nós trabalhamos no Antônio Ingraça, que foi o escopo do meu, né, o processo metodológico da minha tese de doutorado. Então, em 2016, nós fizemos Cultura, Arte e Atitude, o movimento hip-hop como forma de despertar para fazer a diferença. Esse daí, nós fizemos todo um projeto, professor, o pessoal da pedagogia, coordenador, fizemos tudo pensando, não tinha PCA ainda não. Nós fizemos isso tudo. Quando chegou na hora de apresentar para os alunos, foi a hora que o projeto ficou com o mesmo nome, mas nós fomos para outros campos. Por quê? Ainda bem que a cultura, a arte e a atitude, o movimento hip-hop, ele existiu, mas nós tínhamos ali o movimento gospel, o movimento sertanejo, o movimento do rock, o movimento de quem não queria nenhuma coisa nem outra, era o movimento só da dança, o movimento da performance, o movimento das instalações na escola, modificando todo o cenário, né? Em 2017, nós trabalhamos sustentabilidade da vida do ser humano no mundo, com o mundo e com os outros. Nesse processo aí, nós trabalhamos a sustentabilidade da vida em sua complexidade. Nós não trabalhamos no sentido de sustentabilidade estar ligada só a ambiente. Porque quando nós falamos
meio ambiente, muitas vezes fica aí floresta, plantação, não sei o quê, e dependendo da árvore que você for plantar em algum lugar, você acaba com o lugar. Tanto que a Aracruz celulose, a fibre, agora a fibria, sei lá, tem aí campos e campos de eucalipto. Isso, né? As pesquisas mostram aí, pesquisadores mostram que isso daí é prejudicial ao solo. E ali tem árvores e plantações. Então, nós temos que entender muito mais disso daí do que ser plantar, do que você fazer jardim, do que você fazer horta, do que são problematizações muito mais amplas, mesmo que seja com a educação infantil. Em 2018, água, a relação entre a sociedade, consumo e o meio ambiente, nós trabalhamos do econômico à diversidade religiosa, a educação e orientação sexual, só com esse tema, da orientação e educação sexual, a diversidade sexual e a questões de saúde e a questões de reutilização e sobre a escassez. Nós trabalhamos tudo isso nesse tema. Por quê? Porque um tema era a privatização da água. Nossa escola fica em Felrosa, em frente tem um condomínio que é um dos mais caros do estado, e esse condomínio fecha a entrada do povo de Felrosa à lagoa, que para chegar à lagoa, os moradores de Felrosa têm que ir para a Serra Dourado para poder entrar ali no lugar onde tem lá a preservação, o parque dessa lagoa. E fica em que bairro? Felrosa. E a comunidade mesmo não pode usufruir. Então, os alunos fizeram um trabalho bacana sobre isso. Teve a professora de História e o professor de Geografia, junto com a professora de Português, que trabalharam em uma turma o impacto de Mariana, né, da represa de Mariana até na Vila de Pescadores de Manguinhos. Foi um trabalho muito bacana, que eles trabalham com cultura da pescaria, com a fonte de renda e a vida dos pescadores, né? Isso 6º ano, tá? E teve uma turma de 7º ano que a professora evangélica da Maranata, a professora de ensino religioso é da Igreja Batista, né? E tinha um outro professor que eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eles trabalharam o significado da água nas diversas religiões. Os alunos, e foi engraçado que eu falei assim, olha, vocês não arrumam confusão para mim não, conversando com os alunos, né? Por quê? Porque eu tinha aluno de religiões muito conservadoras, muito fechadas, que viravam e falavam bem assim, eu não quero participar do batismo aqui no Rio Jordão, não. Eu quero participar da água lá com o indígena. Aí eu falei, mas seu pai, sua mãe vai vir assistir a apresentação. Eles não vão achar ruim, porque a gente também tem que trabalhar com isso, porque é respeitar o direito dos outros também. Aí teve uma outra que falou bem assim, eu quero fazer junto com o pessoal afrodescendente. Aí foi com Iemanjá, com batuque, com um monte de coisa. E nós convidamos um pai de santo, que eu que fiz o debate com eles até, que as professoras me pediram. O debate foi com um padre, com um pastor, e nós convidamos as outras religiões, só que eles não puderam ir por causa do horário, porque na maioria das vezes um pai de santo tem um outro trabalho, e o indígena não deu para chegar, e um outro que era ateu também não estava ali. Então, nós tivemos um pastor e um padre, e foi muito bacana, porque o único momento desconfortável foi um aluno que falou bem assim, por que no batismo uma batiza criança, o outro batiza? Não, isso daí você conversa com sua família, porque é lá que você tem esse entendimento junto com a sua família. E naquele momento foi, né? Foi se constituindo um momento de troca muito bacana, e as apresentações foram as mais brilhantes que eu já vi, porque os alunos ali, eles não tinham religião, o respeito era mútuo,
todo mundo se respeitando, e no final todo mundo aplaudindo o Conto de Areia de Clara Nunes, que foi cantado em um, o outro hino da Igreja Evangélica, num outro momento, o hino gospel, e num outro momento as falas foram das professoras, foi de falar desse como eu gostei de fazer esse trabalho. Então, a professora de ciências a de ensino religioso não saiu muito do lugar dela, mas a de ciências saiu totalmente do lugar dela de conforto. Então, foi um movimento muito grande esse. Nós fomos premiados nesse daí pela Secretaria de Educação. Os nossos alunos que apresentaram trabalho foram escolhidos para ir para São Paulo, né? Mas não foram porque as famílias não deixaram, por ser de ensino fundamental. Mas, enfim. Depois, no outro ano, nós trabalhamos Paulo Freire e Hannah Arendt, educação como prática da liberdade e direito a ter direito. Então, nós começamos a trabalhar junto com os professores. Então, nós estudamos Hannah Arendt e Paulo Freire, novamente, para poder trabalhar junto com os alunos. E os alunos foram fazendo pesquisas e nós tivemos aí, falamos da Declaração de Direitos Humanos, falamos direito à moradia, direito à educação, Constituição Federal, né? Como é se constituir como sujeito de direitos. E em 2020 a gente já tinha pensado, porque a gente pensa no ano anterior para começar a discutir no ano seguinte, que era políticas intersetoriais, saúde, cidadania e direitos humanos. Então, vocês veem que os nossos projetos, eles não são projetos direcionados a uma área de conhecimento, né? Até porque nós queremos uma educação nesse sentido para além do que a sala de aula, um quadro, um pincel e um livro didático possa oferecer a um aluno, né? Pode passar. Então, aí, gente, eu espero ter contribuído. Eu acho que eu falei demais, que eu estou com a garganta seca, nem fico tanto assim, e eu falo demais mesmo, mas gostaria de agradecer já e ver aí se alguém quiser ainda fazer algumas perguntas. Eu tentei conversar com o chat, mas não deu para eu ver todas, e vocês aí fiquem à vontade, aí estão minhas redes sociais, meus contatos, que vocês podem entrar a hora que quiserem, estamos disponíveis. E eu faço parte da ANFOP, e a ANFOP é a Associação pela Formação dos Profissionais da Educação, é uma associação de pesquisa e de política, né, na busca de uma política de valorização e formação de professores num processo democrático, né, e de direito que nós também temos. Falei demais? Eu nem vi a hora agora que eu vi aqui. Eu acho que foi bom, Marina. Como sempre, contribuiu muito. E você faz a gente pensar em várias situações do nosso cotidiano, né? Você vai falando, a gente vai pensando nas coisas que vão acontecendo. Eu vou fazer uma contribuição no que você disse. Ano passado aconteceu uma situação que eu achei muito interessante. A professora estava ensaiando uma música para a festa junina, ela trouxe uma proposta de uma música, aí depois, coisa de professor, né? Você gosta de reinventar. Trouxe uma nova proposta para os alunos, grupo 5. E eles falaram bem assim que eles não queriam aquela música nova, eles queriam a anterior, porque eles não gostaram da música nova. Falou isso com 5 anos. Aí a professora veio me falar, eu falei, então, você vai dançar com eles, mas é o que eles querem, né? Eles têm esse direito, né? E assim, eu achei fiquei muito maravilhada com a situação, eles terem 5 anos, já optarem, e não foi 1 ou 2, foram vários, a gente não quer essa música, a gente gostou, foi da outra. Eu achei uma situação muito interessante, e eles já têm essa noção, igual você falou, do direito, né? A criança de ter esse direito, e o trabalho, o que você for trabalhar, tem que ter significado. É isso, te agradeço muito. Como sempre, maravilhoso. Juliana, muito obrigado.
Juliana que vai falar, eu estou aqui com o microfone aberto. Juliana, é você que vai falar? Você consegue me ouvir, Fábio? Ouve bem? Tudo. Sim? Ai, Fábio, muito bom, né? Te ouvir é sempre muito bom. Você vai falando e vai transportando a gente lá para a escola e a gente vai lembrando do cheiro, do sabor, né? Sentindo o calor, as intensidades das escolas. É muito bom. Fábio, eu tentei, né? Porque que bom, né? Que o chat está bombando, né? Muitos comentários, muitas questões. E eu fui alinhavando algumas, né, que foram mais latentes, e eu vou falar, e você, então, né, faz aí uma devolutiva, né, de modo que a gente consiga contemplar bastante comentários. Mas antes, dizer, né, dessa política que você coloca, política do currículo, né, essa produção do currículo nos territórios escolares como uma força vital. Isso é algo muito importante para a gente pensar e discutir nas nossas práticas nas escolas. Então, você vai trazendo essa força, né, de pensar o currículo, e as falas também vão nos levando a movimentar o pensamento sobre esses atravessamentos, entrelaçamento dos corpos, né, e aí corpos, pessoas, corpos, conceitos, práticas, né, e que vai movendo essa resistência na produção de uma diferença que vai rompendo com a padronização. E isso também é vital para produzir esse currículo como política e como uma afirmação de vida. Essa força e invenção do currículo nos contágios, e aí esse contágio, Fábio, ele nos faz lembrar muito da potência da alegria, né, quando você diz os bons encontros, né, dessa produção da alegria, que aumenta a nossa potência de agir. E talvez seja isso, né, a gente agenciar encontros que aumentem a potência de agir. Os enunciados aqui no chat, né, vão trazendo uma força no que diz respeito às rupturas, a um fazer outro, né, algumas colocaram aqui, e você também ressaltou, por que não fazer? Né, as discursividades também que são produzidas nos territórios escolares, dizendo, né, não precisa fazer, isso eu já fiz, não precisa ser feito. E eu me lembrei de Heráclito, né, quando ele diz que o homem, quando desce ao rio pela segunda vez, já não é nem mais o mesmo rio, nem mais o mesmo homem. E o Deleuze, que é um autor também que você trabalha, um filósofo, que vai falar da diferença e repetição. Né? À medida que a gente faz esse de novo, esse outra vez, nunca é na mesma intensidade, nunca é no mesmo tempo, nunca é numa mesma temporalidade. Né? Então, o mesmo, né, ele, na verdade, né, se existe uma verdade, nunca vai existir. E a Kelione falou muito da reinvenção, né, como que o professor se reinventa nas condições mais precárias, né, da fome do aluno, da falta do material. E aí a Daiane, né, fala também dessa reinvenção de todos os dias. A Silvana Margarete problematiza a ampliação da produção do conhecimento por meio de diferentes estratégias, né, ou seja, desses possíveis, né, dos cotidianos. A Carla Catiussi vai falar de um currículo participativo e coletivo, a força da grupalidade. O Franklin também traz uma contribuição sobre a autoria docente, né, e o docente como pesquisador da sua prática. Penha Prats, né, fala dos deslocamentos de sentidos nos processos aprendentes. Márcia Rúbia, ela diz aqui algo que eu achei muito interessante também, Fábio, e Cadna e Renatinha, né, que as pessoas fogem dos temas polêmicos, e a intenção desse canal, né, desse movimento, é trazer algumas polêmicas, então, né, se preparem aí para os próximos encontros, que vão ter assuntos bem provocantes e provocadores. Roseni Maria
fala da participação, a importância da participação das crianças no projeto, mas não só da participação, né, mas também na escolha, nas decisões do nome, do que vai ser feito com as crianças. E a Madara fala da clareza de se saber onde quer chegar, aonde a gente quer chegar com isso tudo. Isso também são perguntas pertinentes na produção de políticas nos cotidianos da escola. E a experimentação com o novo e esse não parar de fazer, né, fortalecer e fomentar essa pulsão vital, né, de forças que atravessam e pluralizam e fazem os contágios nos cotidianos escolares. Então, assim, Fábio, tentei, tá, pessoal que participaram aí do chat, tentei trazer aí de uma forma bem geral, né, esses comentários que foram bastante latentes nesse chat. Aí, se você puder, Fábio, rapidamente dar um parecer aí, né, bater essa bola de novo, para a gente te ouvir, a gente agradece. Então, eu acho que eles já foram falando tudo mesmo, assim. Eu vejo quando a fala vem de contribuição, elas não são falas de contribuição na concordância dizendo sim, mas é também questionando junto comigo, entendeu? É sempre uma fala junta, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa intensidade que a gente tem na educação, né? Dessas intensidades, desse processo que a gente tem, que é muito vivo, né? Em outra profissão, por mais que a gente chegue, quer dizer, eu fiz esse mês 29 anos que eu trabalho com educação, né? Então, já vou para 30 anos que eu trabalho com educação, e assim, a cada momento que a gente conversa, né, entre nós, outras coisas vão surgindo. E como são bons os encontros, quando eu falo aqui com pessoas, talvez tenham outras pessoas aí da lista, né, de pessoas que estão assistindo, que eu conheça, né? Que a gente sempre conhece alguém ou deu aula para alguém nesse processo. E eu acho que a Elione foi minha aluna no normal, hein? Acho que ela foi na época foi minha aluna na época de São João Batista, se eu não me engano. Então, tem coisas assim. A Fabiana, que é minha prima, né? A mãe dela é prima da minha mãe, e a gente fez pedagogia quase assim, né? Eu sou mais velho que ela, mas eu fiz a pedagogia, eu já tinha mais idade, eu tinha 23 anos, e quando eu comecei, né? E depois eu fui para a universidade, eu acho que ela estava terminando o curso de pedagogia naquele momento. Então, são reencontros, né? Eu e você, Juliana, que a gente está aí. Ó, Vilma quer falar também. Ela já colocou aí, ó, Vilma quer falar também. Aí, o que acontece? Tudo isso que você colocou aí são momentos, são acontecimentos, são fluxos vitais mesmo da vida da gente, construindo com quem tem importância para a gente, que são os alunos, que é a comunidade escolar, que é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho não é um trabalho que gera um produto que você fala bem assim, nossa, olha o valor deste produto, custa tantos reais. Mas o valor do conhecimento, ele é imensurável, entendeu? Então, esse contágio que eu falo é nessa vontade que a gente tem de viver, e de viver nesse processo. E quando a gente fala isso, eu lembro de todos os afetos, né? De tudo aquilo que vem nos afetando, né? Na condição de professor. Quando alguém fala assim, mas esse tema é polêmico. Então, vamos discutir, porque você só discute tema polêmico. Quando não é polêmico, você fica quieto. É o polêmico que a gente tem que discutir mesmo. E aí, tem uma outra questão. Nós temos que mostrar quem somos nós. Nós estudamos, nós somos profissionais de educação,
e que estudamos para ser profissionais de educação. Então, quando chega alguém lá na escola e fala bem assim, não concordo com isso, não é de que lugar que você está falando, você pode falar. Agora, você tem direito à resposta, então nós vamos conversar com você e falar o seguinte, olha só, isso daqui nós fizemos por isso, eu não quero que meu filho faça. Não, ele vai fazer outra atividade, mas essa daqui vai acontecer. Aí teve uma vez que uma professora, na frente da mãe, virou e falou bem assim, não, Fábio, então, para não polemizar muito, vamos trocar o assunto. Eu falei, não. Quem pensa e faz o planejamento somos nós, junto com a comunidade, junto com tudo, mas quem bate o martelo no final somos nós, porque quem sabe o que tem que ser feito aqui dentro da escola somos nós. Então, nós vamos fazer isso e quem não quiser, nós vamos fazer uma outra coisa. O que eu não posso fazer é deixar o menino sem nada. É igual hoje. Ensino remoto ou não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que discutir alguma coisa. Entendeu? Então, é uma coisa que, assim, eu lembro a minha construção com as minhas orientadoras. Entendeu? Que é uma construção de muita dignidade, de muito trabalho e de uma potência ímpar na vida da gente. Então, é esse contágio que eu quero com as pessoas. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse contágio, esse processo, ele está na vida da gente pelo compromisso que a gente tem por uma educação pública e de qualidade. Isso. Fábio, sim, muito bom, né? A gente percebe também que a cada encontro as escolas vão enunciando que estão nesse movimento. As escolas produzem políticas, a gente não está parado. E muito, muito lindo, né? Eu falo que é lindo na beleza mesmo, de uma beleza ética, estética e política dos cotidianos, é esse estudo, né? Ele traz, assim, essa noção da arte, né? Da experimentação, né, de uma escola mais bonita, da potência da alegria, e a gente tem trazido isso para os territórios escolares, né, tirar um pouco dessa dureza prescritiva, né, e viver a escola na sua pulsão, nas suas vitalidades, e tornar esse lugar um lugar de produção de germes vitais. E eu trouxe, né, aqui uma contribuição que eu também compartilhei pela manhã, mas, assim, pensando em Barthes, né, que vai dizer que a ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. Então, romper um pouco com essas durezas e trazer um pouco desse deleite, né, acho que foi aqui a Fabiana, né, que falou que é um deleite te ouvir, né, eu acho que ouvir nessa perspectiva ativa esses germes. E eu vou compartilhar com vocês, então, um fragmento de Guimarães Rosa, que diz assim: olhar para trás, após uma longa caminhada, pode fazer perder a noção da distância que percorremos. Mas se nos detivermos em nossas imagens, quando a iniciamos e ao seu término, certamente nos lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final. E hoje temos a impressão de que tudo começou. Então, isso nos reporta, né, esse movimento cotidiano, que a gente vai, a gente volta, né, e a gente está sempre nesses movimentos de idas e vindas, né, Fábio? E, assim, eu posso terminar aí já pedir, né, porque senão a gente fica a tarde toda. Claro, fica à vontade. Eu falo... eu estou muito afetado com a leitura de Clarice Lispector, a Juliana sabe disso, eu estou com um projeto para falar sobre movimentos de resistência de professores para o pós-doc, que eu quero trabalhar numa linha de literatura, arte, pintura, né? No caso, literatura, pintura e filosofia. Clarice, Frida e Foucault. Foucault e Frida eu conheço mais. Então, Clarice, eu estou me adentrando. Aí eu já li algumas coisas, A Hora da Estrela, Água Viva, alguns livros dela. E agora eu estou lendo livros que falam sobre ela, né?
E eu peguei esse daqui muito fininho, muito bacana, que ele fala das obras, e é Como Clarice Lispector Pode Mudar a Sua Vida. A primeira página eu li e achei espetacular, porque fala do livro A Hora da Estrela, que é o livro que eu fiz na época do vestibular, que eu li na época do vestibular. Mas para vocês hoje aqui, eu vou falar, né, como Clarice pode mudar a nossa vida, como ser feliz. E a autora do livro, a Simone Paulino, que é uma jornalista paulistana, que ela diz o seguinte: com Clarice, aprendi a sentir, a reconhecer o que ela belamente chamou de felicidade clandestina, aquela experimentada por quem não apenas suporta dor como parte da vida, mas também é capaz de encontrar no entorno dela alguma margem para a alegria, uma felicidade quase sempre pequena, conseguida e fugidia, mas que não deve nunca ser desprezada, porque pode ser a única que nos será dada nesta vida. E Clarice nos questiona: o que é que se consegue quando se fica feliz? Então é essa pergunta que eu deixo para vocês e para mim também. O que é que se consegue quando se fica feliz? Então é nesse sentido que eu acho que é bom terminar começando um outro diálogo, né? Fecha-se uma porta, abrem outras, né? Então, é nesse sentido, o conhecimento é sempre este campo aberto de possibilidades de encontros, e que sejam sempre bons encontros. Muito obrigado. O eterno retorno, né, Fábio? É. Obrigada, Fábio. Beijos a todos pela participação. Até quarta-feira que vem. Até professora Tereza Matê. Isso, Tereza Matê, alfabetização científica. Espero todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau. Tchau.